Efésios 5, 14 a 16, diz assim, portanto, versículo 15 ao 17, gente. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém, gente? Eu começo falando um pouquinho, fazendo uma pergunta para vocês. Prestem atenção nessa pergunta. Onde está a vida que perdemos vivendo? E aí, gente? Onde está a vida que perdemos vivendo? Eu acho que a gente perde a vida, primeiramente, fazendo as coisas que não desagradam a Deus, as coisas que a gente deixa fazer, as coisas de Deus, para fazer outras coisas que não agradam a Deus. A gente perde a vida também não sabendo administrar aquilo que Deus deixou para a gente, que além das nossas. As coisas que foi destinado para a gente cuidar do nosso tempo. E aí, gente? Onde está a vida que nós perdemos vivendo? É o quê? Hã? O tempo? Pode falar, gente, sem medo. Aqui não existe. Vocês estão aprendendo um assunto agora. Mas é importante vocês se jogarem, né? Por que eu comecei fazendo essa pergunta? Essa pergunta é de um filósofo muito importante que existe na filosofia moderna, T.S. Eliot. Onde está a vida que nós perdemos vivendo? Ele já fala, se é o tempo, é o Senhor. Porque a gente, com o tempo nosso, tem vezes que a gente dedica a outras coisas que não vai acrescentar em nada. A gente fica perdendo o exemplo, né? Fora do propósito. A gente está lá na televisão, lá perdendo tempo, ou fazendo qualquer outra coisa que fica tendo um olhar, estou perdendo tempo. Não estou vivendo o que Deus está querendo fazer. Vocês entenderam? Exatamente, é tudo isso e mais um pouco. Por isso que eu comecei com essa pergunta, onde é que está a nossa vida? Que nós estamos vivendo essa vida, perdendo essa vida. Onde que está essa vida? O que a gente está fazendo com o nosso tempo? Dentro de um contexto que nós vamos trabalhar aqui hoje, será que realmente a gente está vivendo o propósito de Deus, que Ele nos colocou aqui para viver? Ou será que nós estamos perdendo o tempo, aliás, perdendo a vida com qualquer outra coisa, dentro de um contexto de tempo, e a gente não consegue viver realmente o propósito de Deus, ou o propósito que Deus nos colocou aqui para ser e viver? Então eu comecei fazendo essa pergunta de propósito. Onde está a minha e a sua vida que nós vivemos ela perdendo? A gente perde a nossa vida. Por quê? A gente está ou está desalinhado, ou está vivendo qualquer outra coisa, ou não entendeu ainda qual é o propósito, o meu propósito de vida, ou não entendeu ainda qual é o caminho que eu devo trilhar, quais são os meus objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, onde está a vida que nós vivemos perdendo? Correndo atrás de algo. Vocês entenderam? Então, o que é mordomia cristã para a gente entrar nisso, para a gente começar a refletir? A mordomia cristã, gente, é a responsabilidade de todo cristão administrar, dominar, governar, gerenciar, ok, gente? Com fidelidade, todos os recursos que Deus nos concedeu. Aí eu vou fazer a pergunta que eu fiz semana passada. Quais foram os recursos que Deus nos deu para nós administrar? Quais são, gente? Quais são os recursos que Deus entregou para nós, para a gente administrar? Para quem estava na aula aqui semana passada, o que Deus disse para Adão? Lembra? Domine, governe sobre o que, gente? Sobre o que, gente? Tudo, tudo. Significa que tudo que está nas nossas mãos, família, finanças, relacionamento, espiritualidade, emoção, tudo que Deus nos entregou é para que a gente governe. Com o quê? Com fidelidade, com sabedoria. Tudo aquilo que Deus entregou para nós. O que Adão fez? Vocês lembram do contexto? O que Adão fez com aquilo que Deus deu para ele dominar e governar e administrar de forma prudente? O que ele fez? Ele simplesmente, quando ele cedeu ao pecado, ele entregou na mão de Satanás para Satanás ser o governo deste mundo. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Uma vez que o pecado entrou no mundo, Satanás então ele está dizendo, sou eu quem governo. É claro que sempre debaixo da vontade de Deus. Ele só vai até onde Deus quer. Mas Satanás é o Deus desse século. É por isso que muitas vezes, quando a gente fala da mordomia, ou seja, dessa responsabilidade de todos nós, enquanto cristãos, em administrar, em gerenciar, em governar, em dominar sobre tudo aquilo que Deus nos deu, gente, isso é muito sério. Porque não adianta eu estar, espiritualmente lá nas alturas e emocionalmente eu estar um fracasso. E profissionalmente as coisas não
administrarmos como mordomos. Mordomia é isso, gente. O mordomo é um dispenseiro, é um administrador, é um governo, é um gerente. Nós damos exemplos aqui de Daniel, nós falamos sobre José, que eles foram lá para a Babilônia como mordomos, sim ou não? Dentro do palácio, para eles administrarem. E o que eles fizeram? Fizeram com fidelidade. Eles fizeram conforme Deus havia dado para eles fazerem de forma sábia e diligente, com sabedoria. Por isso que eu comecei fazendo essa pergunta: onde está a vida que nós perdemos vivendo? Porque se eu não estou administrando de forma bíblica aquilo que Deus entregou para mim administrar, eu estou sendo diligente ou negligente? Negligente. Então onde está a sua vida? Em todas as áreas: financeira, familiar, emocional, física, espiritual, profissional. Onde é que está a sua vida? O que você está fazendo com o tempo que Deus te deu, com isso que Deus te deu, com os recursos que Deus te deu, para você administrar de forma sábia e diligente? É muito sério isso. Nós podemos querer pular de um pé só, falar em línguas, glória a Deus e aleluia. Mas se na minha casa, na minha família, eu não estou administrando como esposa, ou meu esposo, como marido, sacerdote do lar, eu preciso correr e entender: peraí, Deus me deu uma família, Deus me deu um casamento para administrar, Deus me deu filhos para administrar, Deus me deu um trabalho, tem alguma coisa que eu preciso olhar para trás e ver o que está acontecendo de errado. Salmo 24:1: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que neles vivem. De quem que é a terra? É minha? É nossa, gente? Esses são tímidos. A terra é de quem? O mundo é de quem? E quem que vive na terra e no mundo? Nós, gente. Então tudo é de Deus, então não é nosso. A mordomia é a capacidade, espiritualmente falando e inteligentemente falando, de administrar aquilo que não pertence a nós, mas pertence a alguém. Um dia o Senhor virá prestar conta. Cadê a sua família? E as suas emoções? E o cuidado que você deveria ter? E o seu corpo físico? Morreu de infarto? É porque você não cuidou. E os seus filhos? Por que estão nas drogas? Faltou talvez um gerenciamento, faltou trabalhar ali, administrar de forma sábia, gente. Sábia. E eu vou dizer para vocês: nem tudo que acontece nas nossas vidas, ou algumas consequências que a gente está hoje vivendo, não é o problema do diabo. Vocês sabiam disso? São problemas de má administração de tudo que Deus colocou nas nossas mãos. Financeiramente, por que tem gente quebrada? É crente. Ah, mas o diabo é o devorador. Não. O problema foi a má gestão das suas finanças. Ah, minha família está um caos. Será que eu aqui não soube administrar dentro da minha casa, do meu lar? Gente, é muita responsabilidade. Às vezes a gente ignora as coisas terceirizando para o outro. A culpa é do fulano, é do Beltrano, é do Satanás, é do Capiroto. Eu já contei para vocês, né? Que um dia encontraram o diabão lá na praça em desespero, gritando: ai, porque tudo eu. A culpa é toda minha, não aguento mais esses crentes. Aí perguntaram para o diabo: mas o que foi, seu Satanás? É porque tudo sou eu. Ele nem estava lá. Ele nem estava lá quando você se endividou, quando você tomou a decisão de comprar sem dinheiro. Ele nem estava lá quando você decidiu não acompanhar os seus filhos, não dar atenção para a sua família. É claro que ele aproveita das brechas que a gente dá, sim ou não? O que a Bíblia diz? Que Satanás anda onde, gente? Ao derredor. Sabe o que é derredor? É em volta, buscando a quem ele possa tragar. Então, se ele vê uma brecha, ele vai entrar ali. Mas quem dá abertura é a gente, por falta de planejamento e saber administrar. Então, hoje nós vamos falar da mordomia do tempo. O que é a mordomia do tempo, gente? Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. O tempo da Neia, o tempo do Luciano, o tempo da Naide, é igual para mim? É sim, gente. O tempo é o mesmo. Deus nos colocou dentro do mesmo tempo, do mesmo espaço. Sim ou não, gente? Sim. O tempo é igual para todo mundo. Sim ou não? Sim. O tempo não tem 24 horas? Sim. O dia não tem 24 horas? Sim. Agora a questão é o que cada um está fazendo com o tempo que tem. Todo mundo tem. Deus colocou todos igual no mesmo espaço, no mesmo tempo. Sim ou não? Então o tempo é igual para todo mundo. A questão é como nós estamos administrando o tempo que todos estão inseridos nele. Ó, a mordomia do tempo nos instrui sobre como devemos administrar o tempo que Deus nos concede. Ou seja, Deus concedeu um tempo igual para todo mundo, gente. É igual para todo mundo. Utilizando as nossas vidas para cumprir os seus desígnios, propósitos e passos da vontade de Deus. De que maneira? No temor do Senhor. Ou seja, todos nós estamos vivendo dentro do mesmo espaço de tempo. Todos nós. A questão é: será que eu estou cumprindo o propósito de Deus dentro desse tempo que Ele me colocou como gestor, administrador de tudo aquilo que Ele me concedeu?
Essa é a questão que faz a gente pensar. Então, qual é o objetivo da aula de hoje? Conscientizar que o tempo não pode ser desperdiçado. Desperdiçado. Gente, é triste a gente ver o dia amanhecer e a gente olhar para o ontem e falar: eu não fiz nada. Eu não consegui resolver nada. Eu não consegui viver nada no dia de ontem. Só porque passou, já foi. Não volta atrás, gente. Vocês já viveram essa experiência? De acordar no outro dia e falar: meu, eu tinha tanta coisa para fazer. Ou então, olha, eu tinha que ir no médico, eu tinha que fazer uma atividade física, olha, eu tinha que orar, eu tinha que fazer um devocional, e você vê o tempo passando e você fala: eu não fiz nada. Aí eu pergunto: o dia não tem 24 horas igual para todo mundo? O que aconteceu que você não conseguiu? Que eu não consegui? A falta de motomia, a falta de saber gerenciar o tempo. O tempo não pode ser desperdiçado. E como mordomos do tempo, precisamos aproveitá-lo diligentemente. O que a palavra significa diligentemente? Com sabedoria, com cuidado, com maestria, com fidelidade. Tudo isso significa diligente. A questão é que a gente está culpando Satanás, a gente está culpando o terceiro. Eu não fiz porque a culpa foi do fulano, eu não fui porque a culpa foi do meu. A gente sempre vai terceirizar. A culpa é sempre de alguém, não é assim, Ariane? Exatamente. E assim a gente vai viver na vida, terceirizando o que é de responsabilidade minha para o outro. Então, nós vamos aprender o que é o tempo, o que é a monomia do tempo e mostrar como que nós devemos aproveitar dentro da palavra de Deus, dentro do que a palavra de Deus nos diz. O que é o tempo, gente? Antes de Deus criar o universo e o homem, não existia o tempo. Olha que interessante. Antes de Deus criar o mundo, o universo, inclusive o homem, que foi soprado ali do pó da terra, e Deus criou o homem, não existia tempo. O que é o tempo? O que nós entendemos de tempo? Nós entendemos que existe o tempo, porque quando o dia amanhece, o sol brilha, então a gente sabe, é de dia. Quando escurece, a gente sabe, é a noite. E nós nos manejamos através de um calendário, sim ou não? Então eu sei que hoje é dia 2 de fevereiro por conta do nosso calendário. E eu sei que nós estamos no período da manhã, 2 de março, tá vendo? Eu já me perdi no tempo. 2 de março. Então o que a gente entende? O tempo, ele existe porque nós estamos inseridos nele. Mas antes de Deus criar tudo, e aí eu vou pedir para alguém ler para mim, Salmo 90, versículo 2, olha ali, gente. Vamos ler os versículos ali, rapidamente, vamos, me ajudem a ler. Depois outro vai ler o Salmo 93, versículo 2, para a gente se ajudar. Então, antes de Deus começar a criar todas as coisas, a ideia do tempo que nós conhecemos hoje não existia. Vocês sabiam disso? O tempo, ele não existia. Por quê? Deus é atemporal. O que significa ser atemporal, gente? Na opinião de vocês. Atemporal. Ele não está limitado ao tempo. Exatamente. Deus não vive, ele não existe dentro de um tempo. Ele se colocou dentro do tempo. Então Deus existiu fora do tempo. Por quê? Ele é Deus da eternidade. O salmista diz que de eternidade em eternidade ele é Deus. Então o tempo para Deus não existia. Então antes de criar tudo, só existia a eternidade. Antes do universo existir, só a eternidade existia. O que é a eternidade, gente? A eternidade é a dimensão onde não há começo nem fim. Não há presente, não há passado e não há futuro. A Bíblia diz que ele é o princípio e o fim. É por isso que ele é eterno. Ele vive fora do tempo. Ele existiu fora do tempo. Então, nós entendemos sobre o tempo porque nós somos inseridos e criados dentro de um tempo. Sim ou não? Mas Deus sempre foi atemporal. Deus existiu antes de toda a sua criação, fora do tempo. Salmo 93, 2, diz aí. Salmo 92, quem achou? Pode ler, gente. Antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra, o mundo sim, de eternidade, em eternidade tu és Deus. Antes que os montes nascessem. O que o salmista está dizendo? Antes da criação de tudo, inclusive das montanhas mais altas, ou que tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aí eu pergunto para você, por que foi necessário Deus criar o tempo então para nós? Na opinião de vocês. Se Deus é eterno, antes de criar todas as coisas ele já existia. Ele é atemporal. Ele não se limita dentro de um espaço como nós. Por que Deus precisou criar um tempo para nós? Alguém pode dar uma sugestão? Na opinião de vocês, por quê? Para que a gente soubesse administrar o nosso tempo. E além disso,
Para descanso, o que mais, gente? Vocês vão descobrir, né? Salmo 93, 2. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. O quê? O seu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Em outras palavras, Shirley, Deus é o princípio e o fim. Ele não tem começo e ele não tem fim. Ele não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Deus simplesmente é. A ciência não explica. A filosofia não explica. A Bíblia diz que de eternidade a eternidade Ele é Deus. Ou seja, Deus é atemporal. Ele não precisa de um tempo para dizer que Ele é Deus. Mas por que foi necessário Deus criar o tempo, gente? A resposta está ali, ó. Para Deus controlar a história. Para Deus controlar a nossa história. Porque Deus já tinha planejado, desde antes da fundação do mundo, que criaria eu e você, o homem. Então, para controlar a história, o Criador do tempo entrou no tempo. Entrou no tempo, princesa. Para quê? Olha lá. Entrou no tempo para que os seres humanos pudessem entrar na eternidade. Vocês estão entendendo, gente? Para que nós pudéssemos fazer parte da eternidade com Deus. Deus precisou entrar no tempo do homem. Olha que coisa linda, gente, me arrepia. Olha como Deus se humilhou nas mais baixas profundidades para dizer, eu precisei entrar no tempo Cronos, que é o tempo do homem, para que o homem pudesse entrar na eternidade, onde não existe tempo. A Bíblia diz que nós seremos assim como Ele é, sim ou não, gente? Nós seremos transformados, nossos corpos carnais, físicos, será glorificado. Só pode entrar na eternidade com corpos glorificados. A Bíblia diz que assim como Ele é, nós seremos. Ele é eterno, então Deus nos criou para a eternidade. Vocês estão entendendo? Por que Deus precisou criar o tempo Cronos? O tempo e entrar no tempo do homem, se Ele é eterno, se Ele não tem começo, se Ele não tem fim, para que todos nós pudéssemos entrar na eternidade. É para dar um glória de pé, gente. Onde não existe tempo. Onde não existe tempo. Vocês imaginam, irmão João, amanhecer com Jesus, anoitecer com Ele sem saber se é noite, se é dia? A Bíblia diz que lá não haverá noite, nem dia, nem pranto, nem tristeza. Tudo isso que nós sentimos aqui nesse tempo não haverá na eternidade. E isso foi por isso que Deus teve que criar esse tempo onde nós estamos hoje, para que nós também pudéssemos fazer parte da eternidade. A Bíblia diz que a segunda morte, aliás, a primeira morte não existirá mais. Sabe por quê? Porque tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram. Agora nós seremos assim como Ele é. Nós viveremos com Ele para sempre na eternidade. Nós vamos ter aula aqui sobre Apocalipse. Gente, é tremendo. Tem gente que tem medo de ler o livro de Apocalipse. Tem gente que tem medo. Gente, o livro de Apocalipse é a coisa mais linda para quem realmente ama Jesus, vive com Jesus e não vê a hora de Jesus voltar. Para a igreja de Jesus, para os lavados e remidos, não tem que ter medo de ler o livro de Apocalipse. Nós vamos falar sobre isso aqui. É Deus quem concede o tempo para o homem. Uma porção desse período e o dá para ele administrar. Então o tempo pertence a Deus. E quando você desperdiça esse tempo, você está rejeitando a gratidão, aliás, a caridade de Deus ali, que formou esse tempo para que você pudesse então entrar na eternidade. Está subindo o vestido? Estou empolgado. O tempo pertence a Deus, sim ou não, gente? Então se você desperdiçar, você está dizendo que Deus criou um tempo de forma inútil. É inútil para mim quando eu desperdiço o tempo, quando eu uso o tempo do jeito que eu quero usar. O tempo pertence a Deus, dispensado em coisas inúteis constitui pecado, de dissipados vem do Senhor. Por isso que eu coloquei que o tempo é igual para todo mundo. A questão é como cada um está administrando aquilo que Deus criou igual para todos. Amém, gente? Amém. Como que Deus então fez para entrar no tempo do homem? Deus criou estrategicamente, dentro da sua criação, dentro da criação do universo, do mundo, que no caso é onde nós vivemos, um espaço, onde Ele também pudesse entrar e se revelar na história do homem, para nos colocar na eternidade. Então o que Deus fez? Dentro da sua atemporalidade, ou seja, dentro da sua eternidade, eu vou criar um espaço, eu vou criar um tempo, para eu me revelar. Eu vou me revelar como Deus, Criador de todas as coisas. Para que o homem então possa viver na eternidade, mas para isso eu preciso me revelar. Aí eu pergunto para vocês, como que Deus entrou na história do homem? Quem sabe? Essa tá fácil. Como? Quando Adão e Eva pecaram, entrou. Essa foi a consequência do pecado, onde eles perderam a eternidade. Mas como que Deus entrou na história do homem? Não estou ouvindo. Quando fez Adão e
Exatamente. E aí, gente, Adão e Eva pecou. O pecado separou o homem da eternidade com Deus, sim ou não? O pecado separou. Mas como que Deus fez então para entrar na história? Alguém lê para mim? João capítulo 1, versículo 1. João capítulo 1, versículo 1, 14 e 1, 18. 1 ao 14? Não, você vai ler João capítulo 1, versículo 14 e o versículo 18. Quem ama? Aquele que a palavra Siga, não, um pouco d'água para mim, por favor. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio da graça e de verdade. Versículo 18. Ninguém jamais viu Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Como, gente? Através de quem? Jesus. Gente, está aí a resposta. Como que Deus entrou no tempo do homem? Através da pessoa de Jesus, gente. Jesus é Deus, sim ou não? Sim. A única forma de nós experimentarmos a eternidade, que é o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. Lembra? O tempo Kairos é o tempo de Deus, foi através da pessoa do Filho, Jesus Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, ou entre nós. Foi assim que Deus entrou no nosso tempo. Então Deus criou o universo, o mundo, colocou o homem aqui. E por conta do pecado, da queda, ele precisou mandar Jesus. Lembra? Ele precisou se revelar como Deus através da pessoa de Jesus, para que eu e você, depois do pecado, pudesse então fazer parte da eternidade. Gente, isso aqui precisa estar enraizado no coração de vocês. Como é possível que o homem experimente a eternidade? Crendo no Senhor Jesus, aceitando-o como o único e suficiente Salvador. Sem isso, o homem vai provar a eternidade sem Deus. E o homem que provar a eternidade sem Deus, só existe dois caminhos. Qual é o caminho? Gente, existem dois caminhos. Quais são os caminhos? Ô, gente, eu estou perguntando, existem dois caminhos. Vocês são crentes ou não? Qual é o caminho, gente? O caminho da eternidade ou inferno. O caminho com Deus e sem Deus. Céu e inferno. Não existe outro. Existem dois caminhos. O caminho que leva o homem para a eternidade com Deus é o céu. E como que nós conquistamos o céu? Através da salvação em Jesus. E o homem na eternidade sem Cristo já está condenado. Amém, gente? Amém. Isso aqui é importante. O vocábulo tempo provém da raiz grega, significa cronos, que deu origem à palavra cronômetro, ou tempos. No latim significa período, época, idade, ocasião. A gente só consegue identificar dentro desse tempo por conta de um calendário, né? Por conta do dia, por conta da noite. Então a gente sabe que está vivendo o tempo cronos, sim ou não? É a forma da gente se locomover aqui dentro. Isso é importante a gente saber. Então, se Deus entrou na história através de Jesus, e Deus criou o universo, a terra, que não é minha nem sua, e nos deu para administrar, eu volto a perguntar, o que é que nós estamos fazendo com a vida, o que é que nós estamos, de que maneira nós estamos administrando o tempo que Deus nos deu? Ok? O propósito da criação foi Deus que criou o tempo. O Senhor formou o tempo para, dentre outras coisas, estabelecer ciclos para todas as obras formadas. Então, para Deus narrar a história, desde a sua criação, e apresentar-se para o homem sobre quem ele é, ele precisou criar o tempo. O tempo cronos, ok? O que é o tempo cronos? É o tempo do homem. Então, se Deus te colocou aqui dentro desse espaço para você administrar e gerenciar o seu tempo, Atos 17, 26 e 27, para que o homem, a obra-prima da criação, pudesse no tempo buscar a Deus. Olha o que está escrito em Atos lá, gente. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Então eu sei que agora é dia porque eu estou no tempo cronos, ok? E eu sei que daqui a pouco será noite. Para separar o dia da noite. Sirvam eles, ó, o dia e a noite. Olha o que Deus está dizendo. Sirvam eles de sinais. Gente, o dia e a noite são sinais para marcar as estações, dias, anos e meses. Olha a sabedoria de Deus. Olha que coisa linda. De um só, ele fez todos os povos. De um só quem, gente? De Adão. Amém, gente? Amém. De Adão ele fez todos nós, para que povoasse toda a terra. Para que Deus fez o homem, gente? Para povoar toda a terra. O povoar significa dominar sobre toda a terra. Tendo determinado os tempos anteriores, estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Então essa é a responsabilidade do homem, não é de Deus. Então se Deus criou o homem e criou tudo que há, então significa que onde eu vou morar, para onde eu devo ir, é responsabilidade nossa. Desde que nós estejamos debaixo de um propósito de Deus. Desde que as nossas vidas sejam guiadas no temor do Senhor.
Então tudo que existe, tudo que foi estabelecido, criado, foi para que o homem pudesse, então, dar nome, usar estratégia, usar sabedoria, inteligência, para que pudesse, então, para que a gente possa, então, administrar. Amém, gente? Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo. Por que Deus fez, então, o tempo? Para que o homem encontrasse Deus. O tempo foi para isso. Então, quando você sabe que é dia, que é noite, ou que eu preciso de alguma forma administrar o meu tempo para ter um devocional na oração, para ter um devocional na palavra, para ter um tempo em família, para ter um tempo com Deus, para ter um tempo com o próximo. Vocês estão entendendo? É para isso, para que quando a gente o buscasse, nós o encontrássemos. Embora não esteja longe de cada um de nós. Deus está perto, sim ou não? Sim. Mas ao mesmo tempo longe. Sabe por quê? Porque conforme nós administramos o tempo com Ele, nós o fazemos Ele perto ou distante de nós. Por isso que eu comecei a fazer essa pergunta. Onde está a vida que perdemos vivendo? Se a minha vida, dentro do tempo que Deus colocou para mim administrar, não tem sido motivo de glorificar a Deus em todas as áreas, onde está a vida que eu perco vivendo? E aí, gente? Pode entrar minha, se vocês quiserem, fica à vontade, tá? Pode entrar. O tempo Kairos. O que é o tempo Kairos? Diferentemente do tempo Cronos. O que é o tempo Cronos, gente? É o tempo do homem. E o tempo Kairos? É o tempo de Deus. Ok? Embora Deus não precisa ser definido, Ele mesmo se define. O tempo de Deus, que pode ser definido por Ele mesmo. É Ele quem governa. É Ele quem administra. Ele é Deus por excelência. O Pedro aqui, o apóstolo Pedro nos ensina que o tempo de Deus não segue as nossas categorias humanas. Não se limita ao mesmo espaço de dia, noite, hora, presente, passado e futuro igual ao nosso. Ele mesmo é quem governa o seu tempo. Não dá. 2 Pedro 3,8. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como? 1000 anos. 1000 anos. Olha que interessante. Um dia para Deus é como se fosse 1000 anos para nós. Por isso que quando às vezes a gente busca uma resposta de Deus, parece que é uma eternidade para Deus responder. Mas Senhor, para Deus pode ser questão de segundo. Só que dentro do nosso tempo Cronos, a nossa ansiedade por conta do passado, presente, futuro, projetos, a gente entende, Deus está demorando. E Deus fala assim, para mim hoje é um dia. Para vocês se passaram 20 anos. Para mim hoje é como se fosse um dia para resolver. Então Deus nele não se acomoda e Ele não nos atende dentro do nosso tempo. Cronologicamente falando, dentro das nossas estações. Porque Deus é atemporal e o tempo Kairos de Deus é diferente do nosso. É por isso que a gente tem que ser perseverante na oração. A gente tem que ser perseverante na fé. Porque o tempo Kairos de Deus não é o nosso. Isso nos mostra que é impossível entender completamente como Deus administra o tempo. Como Deus administra o tempo ou fora dele para realizar os seus propósitos para a humanidade, para o universo. Por isso que muitas vezes a gente faz aquelas perguntas, será que Deus não está vendo as guerras? Tanta gente passando fome? Por que Deus não vai logo lá e resolve? Porque o tempo de Deus não é o nosso. A forma como Deus trabalha não é do mesmo jeito que o nosso. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus, gente. Nós estamos no tempo Cronos, no tempo do homem. E Deus está no tempo Kairos. É Ele que administra. 1000 anos para Ele é um dia para Ele é 1000 anos. E aí? Ele tem toda a eternidade para resolver o pior para nós. Por isso que não dá para a gente tentar tretar com Ele e falar, eu vou peitar Deus e eu quero ver se Ele não me dá resposta hoje. O hoje de Deus pode ser daqui a 1000 anos, gente. Só que a gente não vai viver 1000 anos. No máximo é 120 anos, não é isso? Depois do pecado? No máximo. No máximo. E aí? Deus tem toda a eternidade. É o tempo Kairos dele. Nós só temos o tempo Cronos. Jesus também ele afirma isso, gente. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O tempo Kairos significa o tempo de Deus, um tempo especial, único que só Ele pode definir. Os discípulos queriam saber quando seria a volta de Jesus. Quando é que o Filho do Homem volta? Jesus estava falando da sua vida. E Jesus falou, não nos pertence saber o dia e a hora, porque não pertence a nós o Kairos de Deus. Pertence a Deus, sim ou não? Então, quando nós usamos o tempo diário com sabedoria, como bons mordomos, nós conseguimos alinhar a nossa vida ao tempo perfeito de Deus. Aí sim nós experimentamos o Kairos de Deus. Vocês entenderam? Quando, dentro do tempo, Cronos, que Deus nos colocou, nós estamos alinhados em todas as áreas. Gente, entendam. Nós estamos alinhados com os propósitos de Deus. Aí nós conseguimos viver o Kairos de Deus. Sabe por que o Kairos de Deus? Porque a gente começa a entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Mas quando nós administramos de forma negligente, a gente só dá cabeçada. A gente dorme quando não é para dormir, a gente acorda quando não é para acordar, a gente vai para lá sendo que não era para ir, a gente vai vivendo assim. Aí Paulo ele vai ensinar aqui para nós, no versículo que nós lemos,
dizendo assim, seja prudentemente, como mandais. Aí ele fala assim, não andam como nécios, mas como sábios. O que é uma pessoa nécia? Sem entendimento, insensata, desequilibrada, sem propósito, não sabe o que é da vida. Paulo está falando isso, ó. Portanto, vede prudentemente como vocês estão andando. Olha o que Paulo está dizendo, gente. Olha que coisa linda. Não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo. O que significa a palavra remir o tempo? Por quanto os dias são maus. Paulo está falando, ó, tenha cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não sejam como insensatos, mas como sábios. Olha o apóstolo Paulo ensinando, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Então, remir o tempo significa aproveitar ao máximo as oportunidades. Coloque aí, gente, escrevam isso. O que significa remir o tempo? Paulo está ensinando como que a gente pode, então, administrar como mordomos fiéis esse tempo. Remindo o tempo. Por quê? Aproveitando mais as oportunidades. Porque os dias são maus. Porque os dias, eles são tão maus, que se a gente não souber, com sabedoria de Deus, administrar o tempo, a gente vai para lá, vai para cá, as horas passam, o tempo passa, e a gente não sabe o que fez da vida. Gente, eu já passei fases da minha vida de passar as noites em claros, e no dia seguinte não saber o que eu fiz. Não fiz nada. E assim a gente vai vivendo. Então, remir o tempo significa aproveitar as oportunidades. Como aproveitar as oportunidades? Fazendo com uso das oportunidades que são dadas, usar com diligência. Todas as áreas da nossa experiência cristã para a glória de Deus. É usar com sabedoria. Agora, o que é sabedoria? Remir o tempo. Aproveitar as oportunidades? A gente está falando ali da sabedoria. É andar, viver neste mundo como pessoas sábias e não como pessoas tolas. Não como pessoas tolas. A sabedoria, gente, é a capacidade de tomar decisões certas. Sim ou não? Sim, sim ou não, gente? Vocês estão comigo? Amém. Não de forma arrogante, prepotente. Entendendo que eu já sei tudo, eu não preciso de mais nada. Pelo contrário, é ter a capacidade de ser guiado debaixo de um propósito. Não é debaixo das minhas vontades. É debaixo daquilo que Deus já desenhou para mim. Por isso que eu falei que o temor do Senhor. Olha lá, lembra, Salomão? O que é o temor do Senhor? O que é temer a Deus? Fazer a vontade dele. Fazer tudo que você for fazer, você primeiro perguntar a Deus. Gente, é só a Cléia que participa das aulas. Eu estou gostando muito bem, Cléia. Estou bem, você não me deixa sozinho. Não importa se é não, gaguejando, gente, se joga. É isso mesmo. Lembra que eu expliquei para vocês semana passada? Salomão pediu a Deus o quê? O que é sabedoria? É andar, gente, é viver no temor do Senhor. E temer a Deus não é ter medo de Deus, não é nesse sentido. É entender que já existe um propósito dele alinhado para a minha vida. Então, tudo que eu for fazer, dentro do tempo que ele me colocou para fazer, eu preciso fazer debaixo dessa vontade. Isso é temer a Deus. Senhor, essa pessoa é a melhor para mim? Senhor, esse emprego é o melhor para mim? Isso é temer a Deus, é andar debaixo de um propósito. É viver debaixo desse propósito. Então, é andar e viver neste mundo como pessoas sábias e não como pessoas tolas. Ó, e você sabe aqui, gente, não significa viver em sintonia. Você sabe o que significa viver em sintonia com o propósito de Deus, alinhando a nossa vida com a eternidade. Espera aí, nós entendemos aqui que Deus é atemporal, sim ou não? Sim. Deus é eterno. E Ele nos criou para a eternidade, sim ou não? Então as nossas vidas precisam ser dirigidas e guiadas para a eternidade. Então, se tudo que eu fizer não estiver me encaminhando, me lançando para a eternidade, eu estou agindo como nécio. Eu estou agindo como negligente. Então, dentro do tempo que Deus te deu, tudo que você for fazer da sua vida tem que ter um propósito na eternidade, tem que ter um foco na eternidade. Agora, se nos meus relacionamentos está me conduzindo para um mundo de pecado, de uma vida da carne, cadê o espaço para a eternidade, se Deus me criou para isso? Agora, se as minhas amizades estão me conduzindo para a morte espiritual, mas espera aí, Deus me criou para a eternidade, eu estou totalmente fora do propósito. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Aproveitar o tempo com diligência, fazendo escolhas que refletem os valores do reino e que tem impacto eterno. Então, tudo que eu fizer, gente, tem que ter um impacto na eternidade. Senão, eu estou fora. Ser diligente, ter cuidado, atenção, dedicação, agilidade, planejamento para realizar uma tarefa. Paulo está ensinando aqui, ó. Paulo está ensinando, seja diligente. Outra coisa, valorize o tempo como um bem valioso, mais do que imaginamos. O tempo é valioso, sim ou não, gente? Sim. Sim ou não, gente? Para vocês o tempo é valioso? Muito. Gente, sexta-feira, eu cheguei em casa, estava falando com o Leonardo, sábado eu não vou trabalhar, sábado eu estou de folga até quarta-feira, 11 horas eu volto a trabalhar. Eu falei, vou aproveitar esses dias para dormir. Eu só sei que eu fui assistir uma série na Netflix, era 2 horas da manhã, o cidadão me acordando, amor, 2 horas da manhã, vai para a cama. Quando eu falei, meu Deus, já passou tudo isso.
Eu fui descansar, porque a gente também precisa ter um tempo de descanso, sim ou não? Fui dormir, gente. Fazia tanto tempo que eu não sabia que eu fazia isso. Estava usando o meu tempo de descanso de forma negligente. Eu aproveitei uma oportunidade e falei, agora eu vou dormir. Fui dormir, quando eu vi era 2 horas da manhã. Por quê? Porque muitas vezes a gente faz essa afobação da vida, atropelando as coisas, e a gente não tira um tempo para descansar a mente, para descansar o corpo. Isso acaba adoecendo as nossas emoções, a gente vive de forma estressada, ansiosa, e os dias estão assim. Por isso que Paulo fala, por que a gente precisa usar bem o tempo? Porque os dias são maus. Porque os dias são maus. E o tempo, gente, os dias vai levando a gente a viver essa vida com esse alvoroço, com essa forma assim. Sim ou não? Muitas pessoas não sabem dividir o seu tempo. Andam em círculo, correm atrás do vento, utilizam horas, dias, semanas e meses do seu tempo com entretenimento, com outras coisas, com as mídias sociais, preguiça, e fazem esse tempo precioso um desperdício. O celular tem roubado, prestem atenção aqui, mães, pais, filhos, cristãos, o celular tem roubado algo muito precioso de nós, dentro do nosso tempo. Um tempo de qualidade em família, gente. Hoje as pessoas não sentam mais à mesa. Por exemplo, eu estou falando aqui com vocês, tem gente no celular. Tem gente talvez aí tirando para ir lá fora conversar no celular. Não priorizando esse tempo aqui, ó, que é um tempo de aprendizado. O celular tem roubado casamentos. Os casais vão para a cama com o celular na cama. Os casais não se olham mais, não se falam mais. Eu estou falando besteira? Não. Gente, a gente precisa entender que o tempo que nós temos é precioso. Precioso para curtir em família. Precioso em todos os sentidos. O que nós estamos fazendo da vida que nós perdemos vivendo? Não seja como os insensatos, são aquelas pessoas inconsequentes que tomam decisões sem consultar a vontade de Deus. O tempo é um dom escasso. Sim ou não, gente? Sim. O tempo é um dom escasso. Ensina-nos, Senhor, olha aqui o salmista, a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Por isso que eu amo salmos. Por isso que eu amo salmos. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. O salmista está dizendo que temos que contar o tempo que Deus nos deu. Não desperdice, gente, para a gente finalizar aqui. Nós temos um prazo pequeno aqui na Terra. Os dias são limitados. Sim ou não, gente? Alguém sabe quando vai morrer aqui? Não. Vocês querem morrer? Vocês não querem morrer, não, gente? Ninguém quer morrer aqui? Quer morrer, Thaís? Você quer morrer, Everton? Alguém sabe que, gente, aqui, ó, presta atenção aqui, gente, deixa a criança. Alguém sabe que ao terminar o culto, vai morrer? Alguém teve essa revelação? Quando terminar o culto, você vai bater as botas. Ninguém sabe, gente. Mas que enquanto nós estivermos presos dentro desse tempo cronos, que é um tempo passageiro, entendam, esse tempo é passageiro, é limitado. Nós estamos dentro desse tempo. Então, pode acontecer qualquer coisa com a gente. Qualquer coisa, desde que um infarto, morrer, ou então Jesus voltar agora aí, né? Uns vão, outros ficam, mas a gente está dentro desse tempo. A nossa duração aqui é curta, como diz Tiago, ó. A nossa vida é como um vapor, é como um sopro. Quem diria, né? Quantas pessoas saem, vai no mercado e não volta mais? Quantas pessoas dizem, já veio um pastor, era um pastor, uma pessoa cantando, voltar, de repente ela infartou em cima, voltar, morreu ali. Mas o que Cristo veio nos mostrar aqui nessa terra, que é a direção de passagem. Estamos de passagem. É passageiro. Mas a gente se apega tanto nas coisas deste mundo, que a gente nem quer morrer. A gente não quer morrer, porque a gente está apegado ao Cronos. E a gente esqueceu que a gente precisa focar na eternidade. Deus nos criou para a eternidade, gente. Então, se os nossos corações estão enraizados aqui no tempo Cronos, tudo que a gente fizer vai ser para a terra. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Tudo, as nossas intenções sempre vai ser carnais, ou para a terra, para este mundo. Quantas pessoas acordam todos os dias sem ter a mínima ideia do que fazer da vida? Quantas pessoas não sabem o que eu vou fazer da vida? Ai, qual céu a vida? Para que eu existo? O que eu vim fazer neste mundo? Ah, será? E a gente vive assim, gente, embaralhado. E como o tempo é escasso, nós precisamos pedir a Deus que nos ensine a contar os nossos dias, porque para que o nosso coração alcance a sabedoria. A sabedoria que pediu Salomão. Senhor, eu preciso do temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então eu preciso temer a Deus, estar debaixo da vontade dele, para eu entender como administrar o meu tempo, a minha vida, dentro desse cronos, desse espaço. Amém, gente? Amém. Deus oferece o tempo diariamente. Você precisa se apropriar dele de forma sábia, inteligente, estrategicamente falando, em todos os sentidos. Ah, eu não sei o que eu vou fazer hoje. Peça a Deus orientação, sabedoria. Entenda qual é o plano de Deus para você. Busca isso. De que maneira? Oração, palavra, entendimento, escola bíblica. O tempo é um dom que Deus oferece diariamente.
Se é um dom, a pergunta é, o que eu estou fazendo com esse dom, que é o tempo, que é o cronos, que Deus colocou aqui, para que eu então alcance a eternidade? Isso é muito sério. Você tem tempo disponível todos os dias. Se o tomarmos e o apropriarmos dele, ele é nosso e nós o usaremos ao nosso favor. Mas se não, as coisas sempre vão estar na mesma, do mesmo jeito, igual. Passa o tempo, para a gente terminar. Como você pode aproveitar o tempo? Como? Alguém pode ler bem alto? Usando o tempo para Deus. Como você pode usar o tempo então para Deus? Explica. Orando. O que mais? Pode falar, gente. Hã? Vocês são tímidos, né? Sério? Use o tempo para Deus. Use o tempo para você mesmo. Gente, cuidar de você. Cuidar da sua mente. Cuida da sua vida. Para de cuidar da vida do outro. Cuida da sua. Porque a gente passa, às vezes, 24 horas focando na vida do outro. Pelo tempo é escasso, gente. O tempo é precioso. Diz que o gato tem 7 vidas, não é assim? Dizem que o gato tem 7 vidas, mas a gente passa a maioria do nosso tempo cuidando da vida do outro. Falando mal do outro, falando sobre. Então, use o tempo para cuidar de você. Vai cuidar da sua mente. Vai fazer um curso, vai fazer alguma coisa, mas use o tempo a seu favor, para você. Use o tempo também para a sua família. Gente, olha a regra bíblica. Primeiro Deus, segundo a família e por último a igreja. Entenda a minha fala aqui que eu já estou terminando. Primeiro Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, sim ou não, gente? Sim. Eu preciso, assim, para servir a Deus, eu preciso estar 24 horas na igreja? Não é isso, gente. Amar a Deus, eu sou igreja, eu sou um cristão, eu sou um discípulo de Jesus, onde quer que eu esteja. Segundo, a família. A família é prioridade. Não adianta você estar 24 horas na igreja e esquecer o bem mais precioso que é a sua casa, os seus filhos. Tenha um tempo de qualidade com os seus filhos. Pega um sábado, um domingo, depois do culto que seja, vai passear, vai tomar um sorvete, nem que seja na praça. A gente precisa cuidar do tempo com pessoas que nós amamos e que Deus nos deu para administrar. E a sua família faz parte disso. Amém? Amém. Vamos terminar. É muita coisa, mas esse material eu mandei para todo mundo, vocês viram? Mandei para todos, vocês podem ler. Se tiverem dúvida, falem comigo. Eclesiastes, para a gente terminar. Há tempo para todas as coisas. Olha o sábio Salomão falando. É Salomão falando, gente. Há tempo para chorar, há tempo para rir, há tempo para se alegrar, há tempo para se desesperar, há tempo de pedir socorro, há tempo de pedir ajuda, há tempo de abraçar. Sim ou não, gente? Há tempo para colher. Então aproveite o tempo e use de forma sábia com diligência. Amém? Fique de pé, vamos orar para nós terminarmos.